E aí, galera, estamos aí mais uma vez. Para quem achou que eu ia jogar Diablo em casa, se enganou. O que eu estou fazendo aqui enquanto minha cachorra se recupera das crises epiléticas dela é a terceira aula de equações do segundo grau. Agora são equações do segundo grau completas ou incompletas. E o que a gente vai fazer nessa aula é analisar a relação que tem o delta com as raízes da equação. Para isso eu vou usar 3 exemplos aqui, porque a gente na última aula resolveu várias equações, então a gente vai fazer essa resolução bem rápida aqui na medida do possível. Então vamos pegar aqui um x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Muito bem. Esta aqui é uma equação do segundo grau possível de se resolver por trinômio do segundo grau, que tem origem ao produto de Stevin. Então, só para fixar aqui, ó, aqui tem o primeiro, aqui tem o segundo e aqui tem o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro, que são nada mais nada menos do que A, B e C. Recordando e agilizando o processo. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer produto de Stevin aqui com esse trinômio do segundo grau. Para isso eu vou pensar em dois números que se multiplicam, que dão 10, e que a soma dê menos 7. Ah, já sei então, menos 2 e menos 5. Porque se eu multiplico menos 2 e menos 5, dá mais 10. Porém, a soma dá menos 7 aqui, ó. Se eu fizer a soma, dá menos 7. Então, posso escrever essa equação do segundo grau na forma fatorada. X menos 2, x menos 5, igual a 0. E daqui eu já tiro as raízes, como vocês podem muito bem se lembrar. Um x1, que é igual a 2, porque é o número que eu coloco aqui que dá 0 aqui. Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou um x5, um x2 igual a 5. Então, esta é a nossa solução, que é 2 e 5. Legal, o primeiro exemplo está aqui. Vamos fazer o segundo exemplo agora. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Então, bom, vamos olhar bem para esse aqui e vamos perceber o seguinte. Ele pode ser feito por produto de Stevin? Pode, porque apesar de ser um trinômio do segundo grau, ele é mais do que um trinômio do segundo grau, né? Ele é um trinômio quadrado perfeito. Mas se eu pensasse no Stevin, fazendo assim, ó, eu ia ver que os números são menos 3 e menos 3, né? Mas eu não quero fazer Stevin, quero fazer a regra prática do trinômio quadrado perfeito, que é, a gente mentalmente imagina a raiz aqui e raiz aqui. Então, raiz quadrada de x quadrado dá x. Raiz quadrada de 9 é 3. E o sinal é esse aqui que repete. Então, vai ficar x menos 3, parênteses, ao quadrado, igual a 0. Bom, a gente resolve assim, né? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Tira a raiz quadrada dos dois lados, aqui cancela. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então, fica o seguinte, faltou só um detalhe técnico aqui, que é o somar 3 dos dois lados aqui. Só para manter o padrão. Então, se o x igual a 3, solução número 3. E o último exemplo
Vamos aqui para um exemplo, esse aqui talvez um pouquinho mais longo. Vai ficar aqui então 2x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Esse não é trinômio quadrado perfeito, nem, e de segundo grau também não vai dar para fazer fatorando, né? Então eu vou ter que resolver mesmo. Vamos fazer o delta. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui no primeiro eu lembrei quem que é ABC, no segundo não precisei. Agora eu vou utilizar o ABC mesmo, né? Aqui. Opa. Estou tendo uma pequena falha técnica aqui no meu equipamento. Bom, marcando aqui então o A, B e C. Vamos só localizar aqui, ó. A, opa. A, B e C. Então ficou. Vamos só substituir agora no delta. Então vamos ter o seguinte delta. Delta igual menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 5. Então, delta igual... Opa, falhou o delta aqui. Delta igual 4 menos 10 menos 40. Então, delta igual a menos 36. Quem está lembrado aí deve saber que nesses casos a solução é vazia. Porque não existe x pertencente a R que possibilite a gente continuar esse problema. Por quê? Por causa da fórmula de Bhaskara. Então vou lembrar aqui do lado. A fórmula de Bhaskara, a continuação, é igual a x é igual a menos b, parece um 8, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E como é que eu vou fazer raiz de delta se o delta é negativo, né? Então não dá certo. Então, lembrando disso aqui, a gente pode dizer então que a solução é vazia. E é isso que a gente tem que estudar na aula de hoje. A gente tem que analisar esses 3 casos. São apenas 3 casos. São apenas 3 casos porque a gente pode ter apenas 3 possibilidades de delta. Na verdade, o que acontece? Na primeira equação, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Na primeira equação, nós não calculamos o delta, achamos as raízes direto. Aqui também não calculamos o delta. Aqui nós calculamos o delta. Mas vamos ver se a gente quisesse calcular o delta desta primeira equação. Vamos ver? Não, vamos calcular para ver quanto que dá. Delta é igual b ao quadrado, então vai dar, vou agilizar agora, 49 menos 40. Então, delta deu 9. Já está feito. É o delta que eu quero analisar só. As raízes eu não preciso, eu já tenho. Está muito feio isso, né? Vamos mudar de cor. Agora sim. E vamos fazer o delta aqui dessa outra equação também. Delta é igual b ao quadrado. Quem que era o b? Ó? Era o b era o menos 6. Ó. Então vai dar 36
menos 4 vezes 1 vezes 9, dá 36. Então deu delta igual a 0. O delta igual a 0 foi o caso que deu essa solução aqui. E por último, esse delta 36, só para ficar bonitinho aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo. Ó. Delta igual a menos 36 foi relacionado à solução vazia. Isso depois de analisarem muito, estudarem e repararem várias equações de segundo grau, eles perceberam que tem uma lógica. Que a lógica é simples. Delta igual a 9 significa que o delta é positivo. É positivo. Positivo. Delta igual a 0 quer dizer que ele é nulo. Delta é nulo. E o delta menos 36 quer dizer delta negativo. É negativo. Só que em matemática a gente utiliza os símbolos, né? Então fica assim, ó. Delta positivo. Para matemática é bem simples. O zero é o referencial. O que é positivo é maior que zero. O que é igual a zero é igual a zero mesmo. Não tem muita historinha não. E o que é negativo é delta menor que zero. Tem gente que não lembra qual sinal que é de maior e qual que é de menor. Então, tem uma regrinha prática aqui que é assim, ó, você faz um cortezinho nessa perna aqui e um cortezinho nessa perna aqui, ó. Opa, aí, não ficou bom. Vamos fazer um corte aqui, ó. Lá ficou branco, vamos fazer laranja também. Isso aqui parece um 7, ó. Agora esse aqui parece um 4. Quem que é maior? Esse. Quem que é maior? Olha o que eu falei. Maior. Esse é o sinal de maior. Bom, beleza. Reparem um detalhe que não é muito detalhe, é bem na cara mesmo. Quantas respostas a gente conseguiu aqui? 2 resultados. 2 raízes. São 2 raízes e são diferentes. Uma é o 2, o outro é o 5. Então a gente diz assim, ó. 2 raízes são números reais e são distintas. Distintas é a mesma coisa que diferentes. Então, a gente utiliza essa linguagem aqui, ó. 2 raízes reais distintas está ligado a um delta que é maior que zero. 2 raízes reais iguais é o caso da solução única, que é justamente quando o delta é zero. Então, esse caso é o caso de 2 raízes reais também iguais. Essa é mais fácil, né? Porque a própria palavra já indica. Palavra igual, iguais, delta igual a zero. E quando o delta é negativo, é o caso que o pessoal diz nenhuma raiz real ou não existe é um E cortado assim, ó. Não existe raízes
reais. Aí, ou caso nenhuma raiz real, ou não admita raízes. Então vai bem do que você quer falar. Uma outra forma, por exemplo, que é chamada, ou que se refere a delta igual a zero, é dizer o seguinte: solução única. Solução única. Então aqui não existe raízes, ou não admita solução, tudo que se refira a não ter raízes. Então com isso a gente fica com uma tabela aqui, que é esta tabelinha. Que ficou horrível esse risco aqui, eu vou apagar tudo. Agora nós vamos resolver alguns exemplos em que se faz uso desse tipo de conhecimento aqui, das raízes e do delta. Então vamos lá. Tá, então nosso primeiro exemplo. Então determine o valor de P para que a equação px² menos 4p mais 1 x mais 4p mais 3 seja igual a zero. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse exemplo é o surgimento de uma nova letra aqui. Essa letra P ela é um número que é chamado de parâmetro, também chamado de parâmetro. Mas pode ser qualquer outra letra, não é letra P porque é parâmetro, não. Pode ser qualquer outra letra. K, A, H. Vou colocar aqui para não esquecer. Parâmetro. Não é incógnita. E ela tem um comportamento importante nessa resolução. Então a primeira coisa que a gente faz é lembrar da linguagem. Ó. Duas raízes reais, distintas, iguais ou não existem raízes. Então aqui, ó, duas raízes reais distintas. Duas raízes. Bom, só para lembrar o número 2 aqui. Essa informação aqui está ligada a delta maior que zero. Delta maior que zero. Então a solução do problema é feita da seguinte maneira. Vamos observar a equação aqui e localizar o A, B e C em primeiro lugar. O A está aqui. O B é tudo isso aqui, que é a quantidade de x. E o C é o restante. Então é meio estranho isso aqui. Mas é assim que funciona. Então vamos ver como é que fica. Vamos começar aqui assim, ó. Se é delta maior que zero, vamos escrever isso no início aqui, ó. Delta maior que zero. Mas o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que ser maior que zero. Agora eu substituo aqui, ó. Então vai ficar
b é esse, né? Então aqui está escrito b ao quadrado. Então vou levar ao quadrado. Então vai ficar menos, abre parênteses, 4p mais 1, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Então nesse caso eu vou ter que fazer até um colchete aqui, ó. Menos 4 vezes a vezes c. Só que o c é 4p mais 3, então vamos escrever 4p mais 3. Tudo isso maior que zero. Bom, agora eu vou ter que recorrer à aula de produtos notáveis aqui. Em primeiro lugar, lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo, eu posso até esquecer, então, o negativo aqui. Então, vamos fazer o método prático aqui, que eu já ensinei nas últimas aulas, nas últimas videoaulas aí, de produtos notáveis. Então, vai ficar assim, ó, parênteses, quadrado, mais 2 vezes, parênteses, parênteses, mais parênteses, quadrado. Aqui eu já posso fazer a distributiva, ó, do menos 4p aqui com esse e com esse aqui. Mas antes vamos colocar aqui dentro quem que é, ó, 4p, 4p, 1, 1. E distribuindo aqui, já tem o seguinte resultado, ó, menos 16p ao quadrado, menos 12p maior que zero. E agora vamos desenvolver isso aqui, ó. Tem que lembrar que isso é distributivo, então vai para o 4 e vai para o p. O 4 fica 16 e o p fica p quadrado. Mais, que vai dar 2 vezes 4, 8p. 8p vezes 1, 8p. Mais 1, menos 16p ao quadrado, menos 12p, maior que zero. Então aqui de primeira a gente já consegue fazer isso, né? Ó. Corto 16p quadrado com menos 16p quadrado, que dá zero. Então vai sobrar 8p positivo, que eu posso fazer a conta com menos 12p negativo. Fazendo esse cálculo aqui desse grupinho aqui, ó, eu vou ficar com menos 4p menos 4p mais 1 menor que zero. Bom, agora vamos fazer o seguinte, como uma equação normalmente a gente tira um dos dois lados, tira um desse lado e tira outro desse lado, aqui fica zero, então sobra menos 4p maior que menos 1. E agora é um momento importante das inequações. É o primeiro vídeo em que aparece uma conta dessa, tem que tomar um grande cuidado aqui, porque existe uma norma para inequação, que é a única diferença entre equação e inequação no processo de resolução, que é quando a gente divide por número negativo no final da conta, a gente tem que inverter a boca do sinal. Se a boca está aberta para a esquerda, tem que mudar a boca para a direita. Aqui vai dar 1, simplificando, né, dá 1, então fica só o p. E aqui menos e menos fica mais, dá 1/4. Então essa é a solução do problema, que não é resolver a equação, e sim determinar uma letra p que faça com que haja no final do problema duas soluções reais distintas. Então, para qualquer valor de p menor que 1/4, serão raízes reais distintas.
E essa regra, importante lembrar também, quando é negativo na parte final do problema, você vai multiplicar por menos embaixo e vai ter que virar ao lado da boca. Só quando for negativo. Vamos então agora para o exemplo número 2. Exemplo 2 vai ser feito aqui. Vamos então para o segundo exemplo. Vamos então para o segundo exemplo, que é: determine o valor de k na equação 5x² menos 2x mais 2k, de modo que ela não admita raízes reais. Então, não admita raízes reais está ligado, vamos olhar a nossa tabela ali em cima, não admita raízes reais, esta parte aqui, que está ligada ao delta menor que zero. Então vamos lá, por exemplo, delta menor que zero. Então vou localizar aqui o A, B e C. O A é o 5, o B é o menos 2 e o C é o resto. Então esse é o A, esse é o B, este é o C. Então vou substituir na fórmula agora. Então a gente começa com delta menor que zero e começa a desenvolver o delta então. Vamos ver lá então. B ao quadrado menos 4AC menor que zero. O B é o menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é o 5, vezes o C, que é 2K. Fiz essa escrita fininha, agora ficou horrível, vou aumentar de novo. Então isso aqui vai dar 4 menos 40K maior que zero. Então, usando o padrão que a gente andou treinando nas equações do primeiro grau, subtrai 4 dos dois lados. Desse lado, a subtração resulta em 0. Então, sobrou só menos 40K menor que menos 4. E agora eu vou dividir tudo por menos 40. Quando a gente divide por negativo na equação, tem que virar ao lado do sinal. Então, se era aberta a boca para a direita, vai ficar aberta para a esquerda agora. Então, aqui vai dar 1, dividindo, né? Dá 1K. Então, apenas K. E aqui menos e menos fica mais. Eu vou simplificar aqui por 4 e por 4. Então vai ficar 1 décimo, que já é a nossa resposta final. Se eu colocar um valor de K maior do que 10, com certeza, maior que 1 décimo, com certeza não terá nenhuma raiz, ou seja, o delta vai dar negativo. Então vamos fazer um teste aqui. A gente não fez no primeiro, vamos fazer agora. Teste. Se eu colocar maior que 10, vai dar raízes, não admite raízes. Então vamos ver uma coisa? Maior que 1 décimo, né?
Maior que 1/10 pode ser 2. Então, eu vou substituir na equação. 5x² menos 2x mais 2k. E o k eu vou colocar como se fosse maior que 1/10. Então, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 vezes 2, igual a 0. Então, a equação mesmo vai ser 5x² menos 2x mais 4 igual a 0. Vamos fazer o delta rapidamente aqui. Ó, delta igual b², 4, menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ser 20, 80. Então, delta aqui nesse caso está dando menos 76, que justamente indica que não existem raízes reais. Raízes são os valores de x que substituídos no lugar do x, fazem a conta dar zero. Então, nesse caso, está funcionando, ó, deu delta negativo, como já era previsto. Vamos então para o último exemplo da aula, o exemplo número 3. Vamos então para o exemplo número 3 e último exemplo dessa aula. Determine o valor de t na equação tx mais 2t mais 1x mais t igual a 0, para que tenha duas raízes reais iguais. Bom, eu não preciso subir na tabela lá para mostrar que duas raízes reais iguais quer dizer delta igual a 0. Delta igual a 0. Então, vamos localizar o A. Ó, o A, o B e o C. Aqui, ó. Então, vamos fazer o delta, que tem que ser igual a 0. Então, vai ficar assim, delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que ser igual a 0. Substituindo, então, b² é o 2t mais 1. Então, vai ficar 2t mais 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é t, vezes o c, que também é t. Isso vai dar igual a 0. Vamos agilizar esse processo aqui. Então, desenvolvendo o produto notável, vai ficar isso, menos 4t igual a 0. Substituindo os valores e calculando. E como num passe de mágica, aparece o resultado aqui, ó. 2t², 4t. 2 vezes 2 vezes t vezes 1, 4t, mais 1 ao quadrado, que é 1, menos 4t². Isso é muito bom, porque dá para simplificar aqui, ó, esse com esse. Então, o que fica aqui? Fica tendo que tirar um dos dois lados. Tirar um dos dois lados. De um lado vai simplificar, dá 0. Então, vai ficar 4t igual a menos 1. Então, t é igual a menos 1/4. E essa é a resposta final do problema aqui. Nesse caso, não é inequação, né? É equação. Aqui ficou menos 1/4, porque a gente dividiu tudo por 4, né, dos dois lados. Aqui e aqui. Então é isso. Essa é a primeira aula, a aula que tem a apresentação dos deltas e suas relações com as soluções dos problemas. E eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiverem, me procurem quando for possível
para as dúvidas. Um grande abraço e fui!